Bem, bom dia. Vamos começar o segundo painel e o último painel dessas sessões de aceleração do Fórum Mundial de Economia Circular, que está sendo hospedado aqui hoje no Casulo. Queria me apresentar, eu sou Jorge Souto, eu sou o diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem. É uma grande satisfação estar com vocês, agradecer a presença de cada um de vocês, também aqui no estado, quem está nos assistindo. Este painel vai tratar do potencial do design para promover a circularidade através das embalagens, né? O design das embalagens, eu acho que todos sabem a importância do design. No painel prévio, o design surgiu diversas vezes. Os números os estudos indicam que o design define 80% do impacto ambiental dos produtos. Design também define impacto social, né? Eu espero que a gente possa tratar um pouco aqui disso também com os nossos painelistas. E nós, na Braskem, entendemos isso tem um tempo já. Este laboratório de design foi inaugurado em 2022 e com esse olhar de buscar soluções para a circularidade das embalagens, principalmente focando nos plásticos, obviamente, que é o nosso campo de atuação. Isso ficou cada vez mais relevante dentro da nossa estratégia de negócio. Entendemos que os resíduos plásticos estão causando problemas para a sociedade, então precisamos resolver o problema da gestão dos resíduos. E entendendo que essa gestão dos resíduos precisa do puxão também dos negócios, decidimos, em 2018, estabelecer negócio de economia circular em todos os países onde nós operamos. Naquele ano, nós tínhamos nenhuma tonelada de produto com conteúdo reciclado sendo vendida pela Braskem. Hoje, o ano passado, aliás, vendemos mais de 85 mil toneladas de produtos com conteúdo reciclado. Ou seja, avançamos bastante. Porém, estamos longe do que gostaríamos. Nossa meta até 2030 é alcançar 1 milhão de toneladas. E entendendo que estamos longe, não só a Braskem está longe dos seus objetivos de longo prazo, mas a sociedade como um todo está longe dos seus objetivos de longo prazo. E, por isso, né, o Fórum de Economia Circular está sendo muito bem recebido pela Braskem, hospedado também, porque entendemos que a discussão do assunto ajuda a discussão, o envolvimento de cada elo da sociedade, das empresas, dos governos, das organizações não governamentais, da academia, etc. E isso poderá nos impulsionar para a solução do problema da gestão dos resíduos, que não é apenas dos plásticos, mas o nosso foco principal aqui na Braskem é o plástico. Bom, para ter uma discussão sobre a importância do design, nós fizemos esse painel. Eu fico muito feliz em estar moderando esse painel. Queria convidar aqui o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Adalberto Maluf. Muito obrigado, Adalberto, por ter vindo. Queria convidar o Bruno Igel, o diretor-presidente da Wise Plásticos. Obrigado, Bruno, por ter vindo também. E queria convidar também Henrique Passini, economista da UNCTAD, da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Henrique, se você puder sentar aqui, por favor, do meu lado, eu te agradeço. Obrigado. E, por fim, mas não menos importante, Severino Lima Júnior, catador, membro fundador e primeiro presidente da Aliança Internacional de Catadores de Resíduos. Obrigado, Severino. Obrigado por ter vindo. Por favor, sentem-se. Bom, vamos começar. Vamos fazer um painel que eu vou tentar fazê-lo de forma bem dinâmica. Eu vou dar a palavra para cada um, inicialmente, para se apresentar e para apresentar a organização que representa, mas também aproveitar e já provocar com uma pergunta e que vocês, por favor, digam qual é a importância para que vocês veem do design para alavancar a escala da economia circular. Eu vou começar com o secretário Adalberto, por favor, secretário, desculpe a interrompida, é a sua água, fique à vontade. Secretário, então, por favor.
Obrigado, Jorge. Queria agradecer o convite aqui da Braskem para participar desse debate. É o último dia de uma semana bastante intensa, né, com participações do mundo inteiro para debater economia circular. Nós vemos hoje a economia circular como uma das principais estratégias, né, de descarbonização, de aumento de produtividade, de processos de reindustrialização no Brasil. Não é à toa que o Plano de Transformação Ecológica, liderada pela Fazenda, junto com o Ministério do Meio Ambiente, tem como um eixo principal a economia circular. Nós tivemos a aprovação do Plano Nacional de Economia Circular semana passada. A NDC brasileira, né, os nossos compromissos do Acordo de Paris, traz a economia circular como um foco prioritário da estratégia de descarbonização de diferentes setores industriais, mas também pensando a circularidade no transporte, na energia, na água, na agricultura, né, em todos os outros setores. Então, a gente vê que mudar esse modelo, né, do ponto de vista de produção, extração, uso, descarte, é algo pacífico já do ponto de vista, né, de conhecimento das indústrias, dos governos. A gente teve também muitos eventos aqui da Coalizão América Latina, do PNUMA, né, de economia circular. Praticamente todos os países já têm políticas, têm propostas, projetos andando. A gente viu uma movimentação importante no GF9, né, a próxima rodada de financiamento global para a entrada da economia circular. E para o Brasil conseguir pautar um pouco esse debate com uma ótica mais próxima do que a gente vê, foi muito importante nesses últimos anos, né? No G20, eu coordenei o grupo de economia circular dentro da reunião ministerial do G20. A gente aprovou um documento muito interessante, um documento sobre economia circular inclusiva, né? Para quem não viu, acho que vale a pena. Tive o privilégio de meu amigo Severino estar junto, Kaline, a gente fez lá o lançamento. Acho que foi a primeira vez que tivemos 2 catadores falando na reunião ministerial de ministros, né, de presidentes. Então, foi muito legal. A gente pretende agora, né, literalmente negociar com os russos para ter uma resolução no fim do ano da UNEA. Estamos discutindo isso no BRICS, né? O Brasil colocou o tema da economia circular, inclusive um destaque sobre o plástico, né? A poluição plástica entrou como uma das 4 prioridades da poluição da presidência brasileira, para a gente ter propostas que possam, de um lado, destravar o acordo internacional de redução da poluição plástica, por outro lado, para o Brasil, que é um 4º maior fabricante de plástico, né, 5ª maior indústria petroquímica do mundo, a gente possa ajudar isso a ser o indutor do desenvolvimento. Todos nós sabemos que o plástico é um produto muito importante. O plástico tem tudo na nossa vida. É só a gente olhar para o lado aqui, plástico, onde a gente estiver, né? Nós sabemos que o plástico é importante. Só que de 2000 para cá, a gente já teve o dobro da produção. E se nada for feito, a gente vai triplicar a produção até 2060. E pelo menos 40% desse plástico de uso único, uma boa parte dos flexíveis, está vazando para o meio ambiente, causando, infelizmente, impactos na biodiversidade e na saúde humana. A gente ainda conhece muito pouco os aditivos químicos de preocupação que estão dentro dos plásticos. O Brasil aprovou, ano passado, o Inventário Nacional de Substâncias Químicas, né? Finalizamos agora na CONASC a proposta da minuta do decreto-regulamentação para a criação desse inventário, com a participação ativa da Biquim, né? A Biquim foi um grande parceiro. A Biquim nos apoia, inclusive, em outros 2 projetos, né? Com recursos, inclusive, né? Na área de gestão de químicos. A gente vem trabalhando para também entregar o RETEP, Sistema de Registro e Transferência de Poluentes, né, algo que vai colocar o Brasil ali num patamar bastante diferenciado ali na gestão sustentável de produtos químicos. E para que a economia circular realmente funcione, a gente vai ter que mudar um pouco o modo operacional que a gente sempre fez. Né, Severino? A gente sempre trabalhou muito na parte downstream, pensando na gestão de resíduos. E todo mundo aqui sabe os desafios dos resíduos, né? 27% da nossa massa ainda indo para lixão, cerca de 1.800. O ano passado já tivemos uma queda boa de lixões, mas ainda temos esse número ruim, né? O mundo é 38%, o Brasil está em 28%, mas 70% dos lixões estão em municípios até 20 mil habitantes. 90% dos lixões estão em municípios até 50 mil habitantes. E 62% deles não têm plano de gestão de resíduos. E 84% deles não têm taxa ou tarifa para garantir a sustentabilidade financeira do sistema. Então,
Então, a equação não é fácil de ser resolvida do ponto de vista da gestão de resíduos. Só 1/3 dos municípios tem coleta seletiva, embora legislações, normativas da ANA e tudo obriguem os municípios a terem um trabalho maior. A lei de incentivo à reciclagem, que a gente regulamentou ano passado, é uma oportunidade, né? São 400 milhões mínimo por ano de investimentos. Tivemos agora já 25 projetos aprovados, né? A maioria de catadores, cooperativas, foram os projetinhos mais redondos que vieram ali, né, por ordem de chegada. Então, eu acho que o contexto é muito favorável, que a gente sente que a indústria vem entendendo o seu papel. A logística reversa, para quem não está acompanhando, a régua está levantando bastante, né? Seja as portarias, a entidade gestora, verificador de resultado, modelo de prestação de conta, habilitação e homologação. Esse ano, né, já tivemos ali, inclusive, relatórios que começam a ser rejeitados por não cumprirem com os requisitos. O decreto de logística reversa de embalagens plásticas, finalmente avançando, quem sabe a gente lança agora na Semana do Meio Ambiente, traz conteúdo reciclado para todas as embalagens. Excelente. Né? Um aumento de recuperação pelos fabricantes, que antes era 22% voluntário, né, no acordo setorial, a gente pôs 30% esse ano, indo para 50%. Então, assim, aumenta bastante a régua, as indústrias terão que investir, e não só o brand owner e os fabricantes, né, mas o decreto ele abrange, inclusive, lá o fabricante da resina, o importador, o mercado eletrônico que importa e vende, a marca própria que importa e vende, do mesmo jeito que o licenciamento ambiental já está atrelado ao cumprimento da logística reversa, o licenciamento da importação também. Então, inclusive, a gente vai parar de receber plástico de baixa qualidade, sei lá da onde, que a gente nem sabe o que tem ali dentro, que provavelmente ele não vai ter conteúdo reciclado. Né? Não que isso seria uma barreira técnica não tarifária, não pensamos nisso quando criamos, mas indiretamente é um foco. Agora, só downstream não vai nos levar onde a gente precisa. Né? E fomentar sistemas de reuso, reutilização, a própria remanufatura, né? O repurpose, o repropósito desses produtos, mas certamente diminuir o tamanho das embalagens, criar embalagens que tenham maior reciclabilidade. Isso envolve mudança de rótulo, envolve mudança de cor, de aditivos que são usados nesses plásticos. Esse processo tem que ser liderado pelo setor privado. O governo não tem como dizer, faça isso ou faça aquilo. O governo traz diretrizes. Né? Por isso, para mim, é um privilégio estar aqui. A Braskem, a gente sabe o compromisso que ela tem, né, com o tema, com o aumento e a disponibilização de biomateriais, para a gente ter plásticos verdes, né, que tem um impacto, né, menor do ponto de vista da geração de carbono na sua origem. Eu acho que a utilização de PCR cada vez mais vai ser algo, né, que vai ter que se expandir, mas a gente vai ter que pensar muito no redesign das embalagens. Eu já fui, né, o Severino, a gente já passou em várias cooperativas por aí. Hoje mesmo eu estou indo agora lá no Glicério ver um projeto das cooperativas, dos autônomos, né? Mas eu canso de ir em cooperativa e ver lá pilhas e pilhas de plástico, né, ou outros materiais, mas bastante de plástico, de certos tipos de plástico que todos nós sabemos que não tem reciclabilidade. Então, só para deixar bem claro, o novo decreto obriga a remuneração das cooperativas por quem a vende. Né? Então, a entidade gestora que investe e tem o crédito daquela cooperativa, a cooperativa vai ligar para ela, ela vai ter que retirar e vai ter que remunerar. Quanto? Não sei. É a relação dela com a cooperativa. Agora, se você é uma entidade gestora e tem um fabricante que só põe material que não tem reciclabilidade, esse fabricante, na sua base da entidade gestora, vai te dar problema no futuro. Então, expulse-o o quanto antes, porque a conta vai ficar caro para vocês, entidade gestora. Né? Então, a gente imagina que esses fabricantes que vendem seus produtos sem que a embalagem tenha reciclabilidade, ou não se preocupa muito com o design do produto, com o rótulo, com a cor, para garantir que ele tenha reciclabilidade, provavelmente esse fabricante vai ter um premium, né, um custo para aderir às entidades gestoras cada vez maior. Que a régua levantou, as massas aumentaram dramaticamente. Eu até viro e mexo, eu falo em evento, o pessoal acha que a gente
está brincando, mas não estamos brincando. As massas de recuperação em 2025 vão ter que ser 2,5 vezes maior do que foi em 2023. E todo mundo aqui conhece a área técnica do MMA, sabe que eles são bastante sérios, bastante críticos e duros, e tem 100% do respaldo da ministra e do secretário. O que a área técnica decide, está decidido. Não adianta depois, secretário, vamos aí flexibilizar. Vai lá, convence a Marina. Se a Marina mandar flexibilizar... Muito bom, secretário. Então, é um processo importante, Jorge, e eu acho que é muito bom que vocês tenham trazido esse debate mais cedo da reutilização. Eu acho que, para mim, é muito importante pensar como as cooperativas vão entrar também no tema da reutilização, mas acho que o redesign de embalagens e de produtos para garantir que as embalagens que sejam vendidas tenham reciclabilidade é algo urgente que a gente não pode deixar mais para frente. Perfeito. E esse laboratório, secretário, foi desenvolvido justamente para isso, para ajudar no redesign das embalagens, para que elas possam entrar melhor na economia circular, seja pela reciclagem, seja pelo reuso, seja pelo repropósito, como for a decisão do o cliente final. E, Severino, eu queria te passar a palavra, então, o secretário citou você, seguramente porque a relação na economia circular, o papel dos catadores é muito importante. Então, por favor, se apresente para que todos lhe conheçam, apresente a aliança e diga suas palavras sobre a importância do design, por favor. Obrigado, Jorge. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Severino Júnior. Sou catador de material reciclável desde os 3 anos de idade. Moro em Natal, Rio Grande do Norte. Antes que o pessoal só me vê aí no meio do mundo, mas a minha casa lá em Natal. E sou oriundo do antigo lixão de lá, que hoje, infelizmente, há mais de 2 anos, um transbordo que era tudo organizado, sistema top de linha, coleta seletiva fantástica, depois de 10 anos de instituída, vem um gestor público e bagunça tudo, e faz 6 anos que o sistema de coleta seletiva de Natal está falho, mudou agora o gestor público, vamos esperar para ver se melhora. A gente depende muito do poder público para qualquer ação, Jorge, não tem jeito. A gente pode trabalhar o que a gente trabalhar, e aqui está o exemplo de que se não tem vontade política, não resolve. A gente teve um governo que apoiava o trabalho dos catadores, entrou um outro governo que nem reconhecia, o outro que veio só quis falar com o catador na época da eleição, porque na época da eleição é bom falar com o catador, né? E aí o que acontece é isso. Então, por isso que o papel nosso, tanto da empresa, eu me colocando como cidadão consumidor, não tem quem faça levar para casa, no supermercado, para pegar 2, 3 coisas, levar sacola plástica, a não ser que seja como se diz, para mexer com alguém. Se menino está levando uma sacola, pô, eu catei não sei quantas toneladas de plástico no mundo, eu tenho direito a levar uma sacolinha e eu vou botar o lixo dentro de casa. Então, é muito nesse sentido. E a gente vem para essa questão das discussões de modelagem. Eu vou contar uma história que alguns de vocês, os mais velhos, vão entender. Os mais jovens, que não tem ainda nos 50 que eu estou, não vai lembrar. Eu aprendi a discutir questão de embalagem quando a gente brigou com a Coca-Cola. Eu tenho essa mania, eu digo logo quem é a empresa e vai lá. Alguns de vocês lembram que a Coca-Cola lançou as garrafinhas lindas, rapaz. Era um metálico roxo, vermelho, verde. A gente até achava bonita a desgraça E aí o que aconteceu com essa porra? Ninguém reciclava. A gente começou a separar ela por cor, ela tinha umas 5 cores. Quem fazia artesanato adorava. E aí eu lembro disso porque foi na época que estava discutindo o acordo setorial. E a gente começou a bombar mesmo, não tinha muita rede social, mas a gente ia para a reunião e falava mal da porra da garrafa. Aí a Coca-Cola tirou depois que a gente conseguiu um vídeo da fábrica que triturava plástico PET no Recife, um montão de fardo. E as caras, não, mas pô, vai estar aqui, pô, ninguém quer comprar essa porqueira desse plástico. É multicolor, porque no sistema de triagem, de processamento, a cor é importante, ninguém vai misturar PET verde com PET cristal ou com PET azul. E aí a gente aprendeu que tem que se preocupar com o design das embalagens. Por sua vez, tem uma outra empresa muito famosa também, que tem um contrato com a gente há mais de 15 anos, que é a Boticário, e todo mundo sabe aqui, né? Não tem aqui homem ou mulher que vai para uma loja de produto de beleza, pegar uma embalagem cinza, que não tem pelo menos uma coisinha brilhosa, uma tampinha diferente, só que quem paga o preço é o meio ambiente, porque muitos desses produtos têm muita dificuldade para reciclar, para voltar para o mercado. A gente, durante o processo que a gente trabalha, por isso que eu
fiz questão, aí aceitei o convite da Braskem, para falar da questão de design por conta disso. Porque a gente é que sente lá na ponta o que nos serve. Olha, eu não sei como funciona todas as coletas seletivas do país e do mundo, mas eu nunca vou dizer para Dona Maria que aquele material que ela está colocando, olha, não coloque não. Eu prefiro que ela coloque para me levar para a cooperativa, porque eu estou de lado do transbordo, que é um lixão, e dali eu sei que vai para o aterro sanitário. Isopor era a mesma coisa. Outra embalagem desgraçada, danada, é uma tal dessas forminhas PET, que é aquela camada de PETzinha para colocar ovo, para colocar não sei o quê. Sempre que danado inventaram isso, onde na época que era aquelas caixas de ovo de papelão, você usava com alguma coisa ali, se desmanchava, virava composto orgânico. Mas é a sociedade de consumo. Então, a gente se preocupa com isso, porque quando é uma cooperativa que não tem uma gestão atuante, acontece o que a Adalberto está falando. Vai chegar lá montanhas de materiais. A Citicop, Adalberto, não precisa ir muito longe, não. A Citicop estava com um monte de material. A gente precisa, além disso, também encontrar o que fazer com esse material. Então, para aqueles que viajam aí à América Latina, quando tiver a oportunidade de estar na Colômbia, procure a Associação Nacional de Recicladores, que é a mesma irmã aqui no Brasil da ANCAT. Pô, os caras fazem madeira plástica para tudo. Hoje, top de linha, catador com empoderamento da reciclagem é a Colômbia. O Brasil está aqui agora com o roubo do plástico. A gente esteve lá na Câmara, na reunião com os chineses, estão pedindo para a inovação tecnológica, porque aqui tem outro problema que, cara, no Brasil para sobreviver no Brasil tem que ser muito brasileiro. Porque a gente tem uma ideia aqui, vem uma multinacional, uma empresa grande como Ambipar, essas startups que tem um monte da logística reversa, todo mundo aí, vários CEOs, o diretor, não sei o que, de vez em quando eu encontro com esses meninos aí, ou uma menina que é presidente de ONG, tudo bambam, isso é coitado, está aí porque é o catador que trabalha, que faz todo o serviço de coleta, e ele só faz apresentar os números, o meu modelo de logística e administração é top. Como que um catador não pudesse aprender como manejar uma prensa, um material e comercializar no mercado? Precisa de apoio, lógico, precisa também manejar a tecnologia. Então, a gente precisa disso. E se vocês, quanto empresas, quanto organizações como a Biquim, esses entes aí que conglomeram as empresas, não ouvir o catador, ou não aprender com a gente, porque a gente está aqui para ensinar, mas também está para aprender, porque a gente quer adensar na cadeia produtiva. A gente recebeu uma proposta de uma organização, olha, eu vou montar uma grande empresa, uma indústria com prensa, com caminhão, tudo isso aqui, vocês vão trabalhar como cooperativa, e eu vou passar 10%, 10 o quê? 10%? De jeito de maneira. Vamos fazer meio a meio? Você pega o seu dinheiro privado, eu pego o dinheiro público, e aí a gente faz uma boa ação. A gente faz uma relação aqui, ganha. Agora, para mim, além de eu ter que manter a sua empresa com a matéria-prima que eu ponho a mão, aí não dá para ficar só com 10%. Então, existem todos esses aspectos e que cai novamente na questão da gestão pública. A gente sabe que o Pacto Federativo não tem como obrigar os municípios a fazerem a coleta seletiva, pagar pelo serviço. Ora, em Natal hoje, 6 anos atrás, quando a gente tinha o contrato, o que é que a gente ensinou ao prefeito? Ensinamos a prefeita, né, gestora pública. Olha, a senhora gasta R$10 de transporte, R$20 de transbordo, com mais R$50 de aterro, dá 80 reais. Olha, eu estou fazendo um serviço, então, quando a senhora paga um caminhão desse que tem 10 toneladas, você está pagando misturado. Quando a senhora paga para a gente esse valor, a senhora está vendo que esse material não vai para o aterro. Então, assim, a senhora não está gastando. Quando a senhora enterra lixo, gasta. A senhora está fazendo um investimento. E foi logo no começo, quando a gente começou a compreender e a discutir com o governo que a coisa mais importante para o governo e para as empresas são números. A gente tem vários projetos internacionais que hoje me dá pena de sentar com o Banco Mundial, com o BID, com organizações como Fundação Avina, o IGO e tudo, que hoje a maioria das empresas que botam capital, como a Ford Foundation, por exemplo, eles estão mais interessados em saber quantas toneladas a gente coleta do que quantos catadores estão trabalhando. Por isso que a gente, às vezes, vive uma dicotomia que as pessoas pensam que nós catadores não queremos um avanço tecnológico. Eu quero sim, eu quero uma máquina que, em vez de ter 50 catadores, eu tenha 10. Que aí eu pego, coloco todo mundo em 5 turnos de 5 horas, mas todo mundo está trabalhando. E os outros tempos que ele tem, ele vai cuidar da família, ele já trabalhou muito na sua vida, trabalhando no chão. Eu chegava no chão de 2 horas da madrugada,
saía de lá às 10, aí voltava à noite, porque era o horário melhor que eu tinha para trabalhar, que eu fazia. Eu estudava na Fundação Bradesco. Né? Eu estudei na Fundação Bradesco. Fiz todo o meu ensino regular, normal, na Fundação Bradesco e morria de vergonha que alguém soubesse que eu era catador de lixo. Porque até nisso a gente erra. Não é catador de lixo, é catador de material reciclável. E aí a gente hoje tem o orgulho que tem, a gente aprendeu a transformar, a transferir esse tipo de orgulho. Hoje os nomes de catadores vêm de pepenador, catador, reciclador, recolector, waste pickers, que inclusive esse nome em inglês ainda tem gente que não quer aceitar, mas foi o que os espertos colocaram. Na verdade, quando a gente foi colocar e decidir o nome waste picker, eu queria que colocasse junto, waste picker. Porque não tem no glossário inglês e nem outro glossário. Aí botaram waste picker, aí, catador de resíduo. Para eles, resíduo é lixo. Para mim, resíduo pode ser lixo, pode ser resíduo reciclável. E aí, para a gente chegar a um nome, para poder estar nos anais da OIT e desses órgãos, foi uma dificuldade. Um outro aspecto muito importante foi a abertura das empresas. Eu vi que tem alguém aqui da Natura, não sei se já foi. A Natura, logo no início do processo de organização dos catadores, tinha uma parceria muito boa, inclusive da época da Casa Natura. A Natura fez uma casa que levava as pessoas para conhecer, tinha um trabalho social muito bom. No Chile, tinha uma relação com os catadores do Chile, isso foi transferido para o Brasil e a gente foi conhecer como que fabricava esses produtos. Naquela época, a gente não estava nem preocupado com o design de embalagem. A nossa era saber, cara, como é que eu cato aqui na rua e como é que existe isso? A Coca-Cola, como é que faz? A garrafa é um soprador, que vem uma bichazinha desse tamanho e fica do tamanho que eles quiserem. Então, era interessante, naquele momento, adquirir primeiro conhecimento para depois ter a razão de questionar. Porque a gente tinha muita preocupação, Jorge e demais, era que naquela época vinha muita tecnologia da GIZ, pessoal da Alemanha. Olha, nós temos uma máquina aqui, prefeito, e você bota aqui o lixo e sai do outro lado aqui. Vamos trazer para cá. A gente viaja muito, pessoal. Eu viajo para Paris. A minha primeira ida a Paris foi, 20 anos atrás, com um projeto, participando da COP, a COP de Paris, a gente estava lá. E as pessoas, a gente começou a descobrir que a Europa estava com os assinaradores tudo. A Europa estava querendo acabar com isso. Aí os caras queriam trazer aquela porra para cá, de graça para os prefeitos, para dizer que estava transferindo tecnologia. Então, é um pouco disso. E quando você vai aprendendo no dia a dia, e revendo todas essas histórias, que agora, na função que eu estou, eu tenho a obrigação de visitar todas as afiliadas, agora há pouco tive Turim, segunda-feira eu estou indo para alguns países da África, para poder entender e trocar experiência. Hoje nós temos aqui na América Latina a rede mais organizada de catador, que tem mais de 4.000 trabalhadores no lixão, na rua, em plantas, que é a rede latino-americana. São os 19 países. Não é brincadeira não, pessoal, para construir isso. Um doidinho lá do Rio Grande do Norte, que não falava espanhol, que não fala inglês, se não tivesse a sinergia de uma relação com a empresa, com as associações. Eu conheço a Coca-Cola, essa proposta da empresa, a Coca-Cola lá tempo atrás, quando implementaram o Bottle to Bottle no México, quis oferecer 5%. Você está doido, tira esse pesadelo da minha cabeça. E aí foi quando a gente também aprendeu a trabalhar com o governo. Né? E agora trabalha com os órgãos oficiais internacionais. Desculpa aí, mas é OIT, é o NEP, é o NEA, é a ONU, União Europeia, porque é aí que está o poder de decisão financeira. Então, eu já falei demais. Não, muito, excelente. Então, é muita história, é uma bagagem. Vocês lembram, aqui, vamos falar um pouco da fofoca. Quando a Aline colocou a faixa no Lula, era todo um preceito que a gente só ficou sabendo de última hora. Vou contar aqui de bastidor. Essa menina tinha ido para um evento em Paris. O que teve de gente que detonou olha, catadora lá em Paris. Pô, se pegasse o Severino, que está no 3º passaporte, no 2º visto para os Estados Unidos, aí estava lascado, Severino. Aí a gente teve que promover todo um trabalho para a Aline, porque do dia para a noite ela virou a pessoa mais focada das pessoas detonarem. Porque tem gente que acha que ser catador é porque aquele cara tem que estar com o carrinho na rua. Não, eu trabalho na cooperativa Cocamar, quem botar aí no site coloca. Eu posso não estar o tempo todo dentro da cooperativa, mas quando eu estou na cidade, eu estou lá junto aos meus companheiros. Hoje eu não me meto muito no fechamento do lixão, porque com o que a gente tem hoje, Jorge, é muito perigoso. A gente está chegando quase no nível do México, porque quem está tomando conta das comercializações dentro dos lixões são as facções.
Então já não tem mais, o Severino já não tem mais aquela liberdade de chegar no lixão e mexer lá no lixo e chamar a galera para conversar, porque lá agora tem um dono, que não é catador, que é o tráfico, infelizmente, é uma realidade aí nacional, infelizmente, que não era para ter mais, porque não era para ter mais lixão. São tantas dimensões, né, Severino? E aí também tem um olhar econômico para esse aspecto, porque seguramente a inclusão social, o desenvolvimento vem também pelo lado econômico, né? Então, puxando um pouco para a relação com o lado econômico, queremos ouvir Bruno. Bruno, por favor, você é presidente da WISE e coloque seu ponto de vista sobre a importância do design, por favor. Prazer. Primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Enfim, a gente vem de uma semana aí super intensa, né? Você, enfim, deve ter uns 15 lugares que você falou essa semana, mas Severino também vi falar super bem lá no evento principal. E eu acho que é muito rico, né? Acho que partindo dali, primeiro, você vê uma mudança relevante em como a economia circular está entrando na cabeça das pessoas. Eu acho que isso é super importante, né? Eu vou falar já, eu sou um reciclador, teoricamente, se tudo der certo, daqui a 30 anos eu não existo, está tudo certo, eu tenho que pivotar a empresa, né? Enfim, mudar tudo. Porque, de fato, a economia circular é um conceito muito mais amplo e eu acho que tem vindo cada vez mais modelos muito, muito firmes a respeito disso, né? Então, você vê casos, sei lá, o IFC falando que emprestou, sei lá, 130 milhões de dólares para a Magalu para ampliar, né, ligado à lógica reversa. Acho que é super relevante. Você vê um cara de óleo de palma lá, não me lembro o nome, mas óleo de palma que há 20 anos atrás, né, tinha que ser extinto e acabou, né, é desastre para a humanidade em termos ambientais, o cara fazendo um negócio sustentável e circular em cima do óleo de palma. Então você vê mudanças de mentalidade muito grandes, que eu acho que são importantes da gente notar. Mudanças de financiamento, né? Se olhar 30 anos atrás, o que tinha de financiamento para esse tipo de segmento? Cara, você vê as cabeças mais fantásticas do mundo pensando em como financiar esse negócio, né? Mudanças de política pública, né? Você vê, 30 anos atrás, na maior parte do mundo isso era ignorado, e hoje você vê, novamente, cabeças incríveis pensando em qual que é o modelo que se adequa a um mundo mais circular, que tem que mudar muita coisa, né? Então, basicamente, a gente vê lá, né, alguns índices de circularidade caindo, que é, obviamente, uma preocupação, mas eu acho que é importante a gente reconhecer que essa evolução é muito grande, né? É muito recente toda essa cabeça. Por mais que tenha cunhado o termo economia circular 30, 40 anos atrás, não sei, de fato se pegou esse negócio e começou a se entender a economia circular como uma necessidade em termos de carbono, como uma necessidade em termos de recursos naturais, em termos de economia de recursos naturais, muito recentemente, e eu acho que esse avanço está crescendo rápido, e o cenário daqui para frente tende a ser muito melhor ainda, eu acho que a gente tem um caminho bom. Meu nome é Bruno, eu sou CEO da WISE. A WISE é uma recicladora de plástico. A WISE tem hoje 18 anos, já é uma adolescente, a gente casou cedo, 2 anos atrás a gente casou com a Braskem, que investiu na WISE e hoje é sócia da companhia, e com o objetivo de escalar esse negócio, né? Então, a reciclagem é hoje um elo importante da economia circular, principalmente, talvez, pela maior facilidade que existe, do que é muito mais fácil ser reciclado do que criar refil, que é um modelo fantástico, eu espero que o Rodrigo consiga escalar ao extremo, mas é muito mais complicado em termos de regulamentação e tal. Então, a WISE hoje faz coisa de 30 mil toneladas por ano, polietileno, polipropileno, temos crescido substancialmente, mas a gente atende muito marcas incríveis, sei lá, né? A gente substitui muito material virgem onde antes não se usava reciclado. Então, a gente está falando aqui de ir para shampoo, para condicionador, com marcas fantásticas, sei lá, Unilever, L'Oréal, Natura, que é um super exemplo de esforço e dedicação para conseguir entrar nesse mercado, mesmo sem a legislação exigir, né? Então, é um negócio voluntário dessas marcas super vitoriosas, né? A gente está bastante em eletroeletrônico. Então, na prática, em marcas globais, enfim, super relevantes também, na prática, no final das contas, eu acho que todo mundo aqui tem material reciclado em casa, muitas vezes sem saber. E eu acho que isso é uma grande vitória, né? A gente está conseguindo entrar nesses mercados, é evidente que a gente quer que a marca fale, que o público final se conscientize e privilegie, mas no final, o que escala esse negócio é a gente conseguir colocar material reciclado no produto sem adicionar custo e sem mudar a experiência do usuário. O modelo rápido é esse, e é o que a gente tenta buscar hoje em dia. Entrando brevemente no tema de design, que eu acho que a gente vai ter um tempo aqui para falar, eu acho que esse mercado como um todo, ele depende de uma coerência, né?
E a coerência, ele cai em vários lugares, né? Então, ele cai nos lugares de que, putz, como é que eu tenho todo um discurso em cima da reciclagem, né? Alguém falou aqui no painel passado, né? O que se fala na mídia e o que se fala atrás das portas ou entre quatro paredes. E depois fazer uma embalagem que chega na cooperativa e fica encalhada. Como é que eu posso ter esse discurso e fazer negócio? Qual a melhor maneira de pensar se a sua embalagem funciona? Pô, liga para o Severino e pergunta por quanto vende na cooperativa. Né? Uma garrafa de PET, a gente não recicla PET, uma garrafa de PET de refrigerante, sei lá, vale R$5 na cooperativa ou algo do tipo. Um PET sólido, que é tão próximo, teoricamente, mesmo a resina, vale 5 centavos. Se valer, quando não fica encalhado. Então, é a melhor maneira de você olhar e falar, pô, será que essa embalagem é amigável? A embalagem que você desenvolve, ela tem que ser coerente com a tecnologia que existe. Não tem nenhum problema com PET sólido. Se alguém conseguir desenvolver uma tecnologia que consegue pegar esse PET colorido, de alguma maneira, e transformar ele, de fato, em um produto com valor agregado. Então, você tem que ser coerente entre, né, o produto que você coloca e a tecnologia que existe. Essa tecnologia muda. Então, daqui a 5 anos, outras coisas vão poder ser usadas. E está tudo certo. Mas hoje, você tem que estar aderente a isso. A outra coerência necessária, e que é importante ter reconhecimento, é esse mundo de que, cara, a Natura está aqui, a Unilever, a L'Oréal, são empresas enormes que vivem das suas marcas, em grande parte. Tem práticas incríveis, de novo, a turma que andou antes do resto, se esforça para caramba para conseguir usar material reciclado, que eventualmente afeta a imagem da sua embalagem, pode ser um pouco pior, pode ter suas restrições. Essa turma vive de marca e você não pode esconder o modelo que existe. E o modelo que existe hoje de suprimentos, o modelo que existe a cadeia produtiva, é, sei lá, 90%, 80% com base em catador. A gente não pode negar, e no evento também falaram muito bem, que a reciclagem no mundo é super baseada em modelos informais. E isso existe. Né? A gente não pode chegar, como algumas companhias chegam e falam, putz, eu preciso da rastreabilidade até a origem, todos os materiais têm que ter nota, e eu tenho que garantir a renda de todo mundo que está envolvido. Como direção, é isso que eu quero. Eu trabalho todo dia para isso. Mas não adianta de colocar isso como restrição. Eu só entro se a gente tiver isso tudo do dia zero. Não tem. E a gente precisa reconhecer que a marca fantástica numa ponta depende, para a reciclagem andar, de uma cadeia de emaranhada, complicada, dispersa, que a gente precisa viver com ela. E precisa melhorar, e precisa evoluir, incluindo os catadores, trazendo tecnologia, que eu estou longe de ser o cara que vai falar, não, vamos manter tudo como está. Não dá. A gente tem que evoluir, a gente tem que trazer tecnologia. A Wise faz 30 mil toneladas. Você fala de design, a turma de PET, que tem um design, né, de garrafa de PET mesmo, já está fazendo 100 mil toneladas no Brasil, por ano. Então, o design muda a escala dos negócios e, conforme a escala vier, os modelos que a gente tem de logística reversa hoje também não são mais suficientes. A gente precisa, de novo, evoluir, envolvendo os catadores, trazendo novos players, são os gestores de resíduo. Esse mundo todo vai ter que andar, porque vai precisar de todo mundo para a gente deixar de falar de novo, de dezenas de milhares e começar a falar de milhões, como é a meta da Braskem e a meta de tantos outros que estão por aí. Então, enfim, minha contribuição está por aí. Excelente, Bruno. Muito obrigado. Henrique, o Bruno trouxe aí claramente diversos desafios aí estamos enfrentando localmente, né? Mas você tem uma experiência multilateral, trabalhando na UNTA. Por favor, se apresente e complemente essa... Vamos pular para o multilateralismo, que eu acho que também tem a audiência está querendo saber como é que isso está evoluindo globalmente. Obrigado, Jorge. Adalberto, Bruno e Severino, prazer estar no painel com vocês e com a audiência aqui. Já vou me apresentar. Severino, fiquei pensando, quando eu era criança, eu ia no lixão da cidade de Colina, perto de Barretos. Eu ia lá procurar marca de cigarro no meio dos sacolas de lixo. Todo mundo que tem 40 anos ou mais deve lembrar que se colecionava marcas de cigarro. E eu nunca vou esquecer disso, porque era uma bagunça no local. Eu vi lixo hospitalar sendo descarregado, resíduos de abatedouros, né? E passavam carros com pessoas chamando os meninos, inclusive eu tinha 10 anos, né? Oferecendo dinheiro por latinhas, por alumínio, né? Acho que nem plástico comprava na época, não sei. E aquilo nunca esqueci.
Nunca esqueci, que ficou na minha cabeça, aquela cena. E é uma cena que eu vejo em muitos países que eu visito, né? Eu acho que no Brasil isso melhorou, né, com o sistema de aterros, não é o ideal, mas melhorou. Mas pelo mundo, né, eu vi montanhas de lixões em Nigéria, na Índia, Bangladesh, né, nós temos projetos pelo mundo todo. Bom, meu nome é Henrique, trabalho para a UNCTAD, que é a agência de comércio da ONU, sou baseado em Genebra. Nós participamos do processo de negociação, né, informando os países em relação ao Tratado Global contra a Poluição Plástica, que está em andamento. Também trabalho com um projeto de assistência técnica relativamente grande, chamado SMAP, Sustainable Manufacturing and Environmental Pollution. O programa SMAP tem 23 projetos pelo mundo, financiados pela Inglaterra. A UNCTAD é uma parceira desse programa. E desses 23 projetos, na verdade, inicialmente, acho quase 30, 23 ativos, pelo menos 10 focam na questão plástica. Um deles está aqui representado pelo Dr. Ebenezer, da Universidade de Austin, na Inglaterra, que é o projeto Fresh Pact, que está tentando substituir plásticos usados na agricultura, né, os agroplásticos, por biomassa, ou tapetes de biomassa, principalmente extraídas da fibra do coco, e também substituindo embalagens de comida, como para frutas frescas como coco, abacaxi e manga, que são produzidos em locais como Mojimirim, pela empresa Blue Skies, aqui no Brasil, mas também em Gana, em Accra, pela cadeia produtiva da Blue Skies e exportadas para a Europa. Normalmente, hoje, embalagem de polipropileno, eles estão explorando embalagens celulósicas com coating de algas para fazer a resistência hídrica. É um projeto muito interessante. Se vocês quiserem falar com o Dr. Ebenezer, ele está aqui na sala. Temos também um projeto que trabalha com o redesenho de redes de pesca, ou redes de pesca são um grande problema do setor plástico. Uma vez perdidas, né, elas têm uma vida de 3 a 5 anos, de qualquer forma, mas uma vez perdidas, elas causam grandes problemas em ecossistemas. Então, esse projeto chama Catch Green, é uma cooperação entre a Suécia, a África do Sul e o Quênia, que desenvolve redes de pesca biodegradáveis, né, que, uma vez perdidas, abandonadas, elas tendem a se fragmentar até dióxido de carbono e água em até estão testando, mas de 3 a 5 anos. E o projeto River Cycle, um projeto interessante também, que captura plásticos em rios, e usa esses plásticos capturados de vias hídricas para reciclagem, em Gana, também em Accra. E dois projetos só em conexão de fibras naturais, não estão no portfólio de plásticos, mas estão explorando como fibras de pouco impacto, como fibra da folha do abacaxi, fibras do caule da banana, podem substituir outras aplicações, como juta, algodão, ou têxteis sintéticos em roupas ou em sacos de café, em outras aplicações. Nós trabalhamos na UNCTAD na questão plástica, tanto no setor de plásticos, criando bases de dados de comércio de plásticos pelo mundo, né, principalmente plásticos primários e produtos intermediários, como o tubo da PET, que foi mencionado aqui, e outros. Então, a UNCTAD tem uma base de dados que monitora o comércio mundial de produtos plásticos, e também uma base de dados que monitora o comércio mundial de produtos não plásticos, né, de equivalentes em outros materiais, fibras naturais, minerais, cerâmicas e outros materiais. Essas bases de dados são colocadas à disposição dos países para auxiliar nas negociações, entender os prós e os cons de diferentes mercados. Questão de design, muito importante. Eu vejo pelo mundo que o design é muito fragmentário, né? Alguns países já estão fazendo garrafas de água sem embalagem, né? Sem o polipropileno ali, mas com a própria marca da bebida impressa laser na PET. Não sei se o Severino já viu esse tipo, é uma coisa interessante. Então, a questão das embalagens, que faz parte do design, é importantíssima. A comunicação sobre o material que é usado nas embalagens varia também, especialmente quando se trata de biodegradáveis ou plásticos baseados em matéria renovável. A UNCTAD vai lançar em breve um estudo olhando junto com o Serviço de Proteção ao Consumidor da UNCTAD, que olha para essa questão comparativamente, como os países estão adotando padrões de sinalização de embalagem, o que está impresso, os selos, né, nas embalagens, para informar o consumidor. Imagino que isso também informa recicladores, né, de B2B.
E tem várias outras dimensões das embalagens que eu acho que nós vamos discutir depois, quando você lançar as perguntas. Então, é uma questão essencial, é uma das questões, e eu acho que todos os países concordam que o redesign de produtos plásticos tende a resolver, tende a ser um ponto de acordo entre aqueles que são mais estritos e aqueles que são mais promotores do setor plástico nas negociações internacionais, e com certeza nós teremos um artigo sobre isso no tratado final, e agora em agosto. Obrigado, Henrique. Secretário, o Henrique trouxe algumas informações sobre o que a ONU está fazendo e também ajudar a negociação do acordo internacional para eliminação da poluição por plásticos, né? Que é importante ter... Eu prefiro usar o nome completo, porque muita gente confunde o acordo internacional contra o plástico. Na verdade, aí a secretária da UNEP tem dito com frequência que não é um acordo contra o plástico, pessoal. É um acordo para a eliminação da poluição causada pelo plástico, na sua gestão do ciclo de vida. E hoje, né, a principal informação que vem, que acho que a gente tem que ter clareza sobre isso, 82 milhões de toneladas de resíduos estão mal gerenciadas no mundo. E aí o plástico, por ser mais leve, mais difícil de coletar, mais difícil de gerenciar, e acaba, no final, fluindo, infelizmente, acaba indo para o meio ambiente de uma forma inadequada. Então, secretário, como é que está o Brasil nessa lógica de gestão da cadeia e chegando para fazer seus posicionamentos para o acordo internacional para a eliminação da poluição por plásticos, olhando para a cadeia? E se pudesse dar um zoom aí no artigo de design, porque se tornou um artigo muito relevante, por favor. Obrigado, Jorge. Bem, assim, eu acho que o Brasil conseguiu evoluir bastante a sua posição, né? Depois de tratativas entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde e o Ministério da Indústria. Então, durante o processo todo do INC, desde o segundo INC, né, lá em Paris, foi o primeiro que essa gestão do presidente Lula estava lá junto com o Severino, né, quando a gente fez o discurso. Eu lembro que eu fui o único discurso na plenária que falei de catador. Já na próxima COP, na próxima INC, uns 30 países falaram de catadores, de transição justa. Então, foi interessante ver essa evolução. E o Brasil conseguiu evoluir bastante, inclusive no artigo 3, 5 e 6, né, que são os 3 artigos aí mais difíceis, eu vou explicar um pouquinho. É claro que a gente, como país em desenvolvimento, foca muito no 11 e no 12, que é meios de implementação, financiamento, capacitação e transferência de tecnologia, que todo acordo internacional ele tem que ter um balanço de ambição e modos de implementação. Trazer muita ambição e obrigações, e regulamentos, e proibições, e achar que, né, mesmo o Brasil, ou um país em menores condições que o Brasil, vão executá-lo sem apoio internacional, né, na responsabilidade comum, mais diferenciada, dos princípios da Convenção do Rio, que norteiam uma boa parte da cooperação internacional, para a gente é muito difícil. Então, nas últimas reuniões, infelizmente, os países europeus, Estados Unidos, países ricos, não estavam dispostos a dar a mesma ambição ali no 11 e no 12, então fez com que o 3, 5 e 6 ficassem meio, né, ali muito abertos. O artigo 3, em especial, vamos primeiro falar do tema de produção, né? Aquela ideia de ter um pico de produção global, de ter uma taxa na produção do plástico global, são temas que eu acho que dificilmente deslancham, inclusive já os chefes de delegação já estão tirando mais ou menos da linha, né? E aí, falando pelo menos primeiro do artigo 4, chamados plásticos problemáticos, né? Que se chamava plásticos evitáveis e problemáticos, né? O Brasil, inclusive, pediu para separar, e isso foi separado. Tem os plásticos com químicos de preocupação, que antes tinha um capítulo só sobre isso, aí virou um subitem do plástico problemático. Esse é um debate que eu acho que precisa avançar, porque se o Brasil tira o bisfenol, os bifalatos e tal, aqueles aditivos perigosos aqui, mas o outro cara não tira, e eu importo, e eu reciclo tudo junto, ele contamina o nosso. Então, a decisão tem que ser global. É verdade que tem questões comerciais, né? A indústria europeia, alemã, americana, já evoluíram, tiraram aqueles aditivos e fizeram outros. A indústria brasileira
indiana, chinesa, russa, da Arábia, usam aditivos mais antigos ou certos tipos de aditivos. Então, se proibir esses aqui, aí a gente vai ter que pagar patente para quê? Quer dizer, tem questões comerciais, tem muita coisa envolvida, mas assim, na parte de plásticos problemáticos, eu acho que a gente avança muito no tema de químicos, tem consensos, o próprio Brasil tem consenso, e aí só na parte dos plásticos evitáveis, né, os chamados não essenciais, né, não evitáveis, eles chamam de não essenciais, que tem já uma quantidade grande de países que já fez medida de banimento de plástico de uso único, em especial alguns tipos de descartáveis. Eles mostram lá aquela tabelinha, né? 140 já restringiram, não sei o quê, de sacolinha, canudinho, isso e aquilo. Então tem esse debate, mas eu acho muito difícil o Tratado Internacional ter uma lista, do jeito que a gente ouve. Eu acho que é mais fácil ter critérios, né, e ações, aí cada país faz a sua medida nacional, porque cada país tem uma circunstância nacional diferente. Então, provavelmente, o Brasil vai, né, tentar, e a gente vem desempenhando um papel muito importante. O Brasil é um dos poucos que conversa, né, com os like-minded, com Rússia, Arábia, China e Índia, e também conversa com a HAC, a High Ambition Coalition, que são os europeus e alguns outros, né? Então, acho que no plástico ainda a gente tem uma liçãozinha de casa entre MMA e MDIC, saúde, sobre plásticos descartáveis. A gente tinha expectativa que o PL 25 e 24 tivesse avançado mais rápido, para que tivesse um embasamento, não avançou, então a gente ainda tem essa lição de casa. Agora, no artigo sobre design de produtos, você tem o GACERI, né, que é aquele grupo que traz a Business Coalition, junto com a Fundação Ellen MacArthur e tal. O pessoal tem algumas linguagens bastante, digamos assim, ambiciosas, né, no sentido de trazer quase que obrigatoriedade, né, incentivos, mas também requisitos mínimos para que cada país regule dentro do seu estado o design de produtos, a melhoria, a redução que deve ser feita, assim. A gente apoia, a gente acha que é um artigo importante, né, do ponto de vista de trazer essa circularidade, mas a gente também acha que provavelmente ele vai passar por medidas de implementação nacional. É muito difícil você achar que regulamentos internacionais consigam obrigar países a fazer algumas coisas, né? E a proposta chinesa, que está em vários dos artigos, que eu acho que é uma, né, quem acompanhou a CBD aqui de biodiversidade viu que pela primeira vez o BRICS, né, se uniu para fazer texto, e depois daquela bola dividida lá na Colômbia, Cali não fechou financiamento, em Roma, quando se reuniu, a proposta final, no último dia que foi posto na mesa, foi a proposta do BRICS. Foi a primeira vez que o BRICS junto faz uma proposta. Quer dizer, é o Brasil com essa capacidade de dialogar com todo mundo, jogando com o pessoal da defesa ali, né, que joga mais na defensiva, ali a Rússia, a Arábia, China, Índia e tal. Então, a gente está começando a testar textos dentro do BRICS, né? A presidência do BRICS agora, inclusive, por a gente ter posto o tema de plástico, tivemos reuniões com o chair, o embaixador Vaias. Então, assim, eu acho que a gente pode ter alguma coisa surgindo de lá, mas uma coisa é clara, o tratado vai sinalizar o papel que o setor privado tem que ter. E o tratado vai trazer recomendações e sugestões muito claras para como o setor privado tem que fazer, seja do ponto de vista de design de produtos, seja a conta que ele tem que pagar pela logística reversa, ou EPR, né, ou REP, a responsabilidade estendida do produtor, como eles chamam. Nós, como país em desenvolvimento, achamos que o setor privado, sim, tem que pagar a sua parte, na mínima dúvida. No Brasil, estamos levantando a régua da nossa logística reversa, e o investimento do setor privado certamente vai, mas a gente acha que tem uma responsabilidade histórica nessa poluição já existente, que precisa ser paga por aqueles que produziram e consumiram mais plástico per capita do que os outros, né? Então, é um debate interessante. O Brasil também propôs um artigo de saúde, o impacto na saúde, né, focando no microplásticos e tal, inclusive com estudos brasileiros. Esse artigo sobreviveu, essa última versão, apesar da Índia e alguns outros ali estarem ainda insistindo, mas vai ser a nossa função garantir que esse artigo 19 fique, e para mim é um artigo bastante relevante. Então, Jorge, eu acho que o design de produtos, seja pelo debate que está ocorrendo lá, seja pelas regulamentações nacionais, ele certamente deveria ser a principal preocupação de qualquer gestor de logística, de supply chain, sustentabilidade, ESG, financeiro do setor privado. Porque o design de produtos, independente de ser mandatório ou não,
ele é uma medida de aumento de produtividade, de redução, né, do impacto das embalagens e de um caminho para essa transição pela circularidade. Então, acho que esse tema ganha um destaque enorme e certamente vai ser um dos artigos com maior debate nessa reta final. Sem dúvida. Na iniciativa privada, tanto localmente como globalmente, entendemos a importância do acordo internacional para colocar todo mundo no mesmo nível de evolução, como você comentou, secretário. E estamos contando com a possibilidade de fecharmos esse acordo aí em agosto agora. Severino também está acompanhando. Severino, você acha que o acordo fecha? E como você vê a importância do acordo para ajudar? Você está na posição de presidente de uma aliança internacional, né? Um acordo é internacional. Você acha que o acordo fecha e como você vê a importância do acordo, considerando esse aspecto do design também, por favor. E antes de você responder, pessoal, vou agora, depois de Severino, abrir a palavra para vocês. Se quiserem alguma pergunta, por favor, se preparem. Pede para eu botar, para colocar é bem rápido. Coloca aqui só passar? Bom, pessoal, é bem rapidão. Bom, aqui a gente tem Olá, o que é o Movimento Nacional de Catadores, Jorge. Aqui tem mais ou menos o que representa essa aliança internacional, para vocês terem um pouco da dimensão que é a nossa atividade hoje no mundo. Isso aí são poucas, eu já estou com mais afiliados que isso. É interessante entender os aspectos de coleta, de como se trabalha os catadores, desde o catador que está lá em Nova York. Severino, nos Estados Unidos não tem catador? Tem sim, tem muito. Todo canto, tem até morador de rua. E de como se trabalha na África, que é muito lixão. É normal, é como se fosse uma coisa normal trabalhar no lixão na África. E eu queria um pouco botar isso do que é a representatividade dos catadores no NC. A gente teve a sorte de estar em pleno governo que não só reconhece o trabalho do catador, como conhece os catadores. E quem assumiu primeiro, a primeira reunião no Uruguai, foi o companheiro do Brasil, foi o Alex do Sul. Eu não estava ainda no tema. O tema é internacional, sou da Erilacre. E aí o que aconteceu? A gente descobriu que estava tendo essa reunião e foi uma delegação de catadores a Estados Unidos, África, e apareceu uma figura muito importante, um brasileiro, que estava no final do outro governo e entrando no próximo governo, e esse brasileiro é o Nelson, lá do MRE. E os ministros, Severino, tem um brasileiro acá, não sei o quê. Aconteceu que o companheiro do Brasil saiu da discussão, eu já frequento o COP desde Copenhague, e aí, ponto. Agora, o primeiro ponto é buscar o ponto focal, é do MRE. Aí eu fui para a banda lá, mandei carta, secretaria-geral, e descobri uma Maria Angélica, que é uma, assim, severa defensora de todos os âmbitos, tá? O governo, nesse momento, a diplomacia, não defende só o catador, não. Quem está lá para defender só o catador é o Adalberto, que é outra parte, mas a diplomacia não pode ter lado. E eles escutam a empresa, escutam as ONGs e escutam especialmente os catadores. Eu sou o único catador que participa do Tratado Internacional em delegação oficial. Isso gerou um impacto a nível internacional muito grande. No NC de Ottawa, tivemos a Solidade, que é a nossa voceira, a porta-voz. Eu participo na parte política. Eu descubro que o russo está querendo falar com a gente sentou com a delegação russa lá em Ottawa. Eu chamo o Brasil para perto, para que as pessoas vejam que o Adalberto fala do catador, os outros também têm que falar. Então, essa é a minha base pragmática de diplomata. Eu sou um diplomata. Eu vou ali tentando fazer com que as pessoas enxerguem no Brasil essa possibilidade. E a gente tem sorte porque a secretária da Inger, que é a secretária-geral do tratado, é brasileira. E aí virou uma amiga nossa, assim. Então, assim, a gente consegue fazer essas vertentes. E a relação que os catadores têm com as empresas no Brasil também é importante. Então, quero dizer isso a vocês, por que a gente fala com propriedade? Porque eu tenho esperança de que o tratado saia por essas nuances. Pode ser que ele não saia o tratado como todo mundo queria. Foi muito saboteado o tratado. E o momento de sabotagem, quem resolveu foi o Brasil. Sabe quando, Adalberto? Quando vinha a empresa privada, geradora de resíduos, dizer que se não tivesse mais plástico, os catadores iam morrer de fome. E quando vinha as ONG dizendo que o catador estava sendo explorado. Então, aí, quando a gente entra, quando o catador e fala em nosso nome, aí a coisa muda. Todas as reuniões do INC, a secretária atende os catadores, a gente vai como delegação, aqui os meninos sabem disso, a Joti. Então, é massa porque, como eu tenho essa facilidade
e aí eu enrolo o inglês, e a gente faz de uma maneira lúdica, que ela não deixa de chegar ao catador. E eu estava toda a vida que o texto falava, o speaker, viva o speaker, viva! Porque, primeiramente, queriam tirar, Jorge, o nome dos catadores, porque misturaram a legislação da ILO, né, da OIT, com a legislação do tratado, e aí queriam tratar como todos os trabalhadores. Isso criou um ciúme enorme. A organização civil, que participa, a maior parte dela, ele tem um ciúme porque o catador virou ênfase, virou protagonista como deve ser. Uma coisa é o trabalhador na OIT, eu sou trabalhador igual a todo mundo. Outra coisa é o trabalhador no Tratado Internacional de Plástico. 90%, 80% do que vai para a indústria de reciclagem passa pela mão do catador. Por que eu não sou prioritário? Então, a gente, é uma luta, todos os textos, manter o nome catador aí. É uma luta severa, mas a gente está conseguindo manter o nome. Então, assim, por essas importâncias, para a relação de governo, por essas construções, a gente sentou com a Biquim. Poxa, ontem eu estava aqui fazendo a apresentação, meu companheiro Roberto Laureano, que é aqui de São Paulo, estava lá, junto do ministro, fazendo um acordo internacional com a EPW. Lá, isso não é pouca coisa, não. Quer dizer que não é só o Severino, são outros atores importantes que estão construindo, e isso é modelo a nível internacional. Pessoal, quando a gente fala da importância do trabalho do catador, é para que as pessoas enxerguem esse personagem, que imagine se não fosse o catador no mundo, vocês vão ver muito falar disso, se não fosse o catador no mundo, a gente era um basural, a céu aberto. Então, eu tenho esperança de que o INC, agora em Ottawa, a gente vai estar lá junto. Inclusive, eu tenho que ir semana que vem para em Genebra. Desculpe, em Genebra. Eu já vou semana que vem, volto e depois eu vou de novo. Minha vida está um caos. Então, é isso, ó, corpo diplomático. Silvio Almeida, embaixador do Quênia, abre as portas da embaixada, a gente leva 30 catadores do Quênia, lá dos lixões do Quênia. Aí vem Ottawa, o diplomata, o embaixador, a embaixada estava de reforma, fizemos um encontro lá no hotel, e o embaixador se dispôs, eu tenho o telefone dele, é uma relação muito boa. E agora, no Busan não teve, porque, coitada da Busan, não tem Coreia, não tem representatividade do consulado. Mas agora, em Genebra, já estou em contato com o Tovar, para ver se a gente faz o mesmo evento. Vocês que estão lá, os que vão estar lá, estão todos convidados a estar no evento dos catadores. E é isso, sabe, Jorge, é a nossa responsabilidade de apresentar esse trabalhador, que muitas vezes é invisível, dessa maneira, e não como coitadinho, como o cara que está lá sujo, lógico, ele tem relação em todo mundo, mas isso também enfatiza da importância do tratado, não só para o meio ambiente, mas para esses 40 milhões de catadores e catadoras que trabalham aí nessas condições. Perfeito, Severino. Muito obrigado. Eu tenho sido testemunha da importância dada por essa administração aos catadores. É impossível negar que temos 1 milhão de pessoas, mais ou menos, que hoje no Brasil que vivem dessa maneira, com esse recurso. Então, faz todo sentido, né? Faz todo sentido a valorização dos catadores. Eu queria abrir a palavra para alguém que tem alguma pergunta. Temos já 2, 3. Por favor, vamos começar aqui. Oi, boa tarde. Se apresente, quase por já, favor. né? Tudo bem? Eu sou a Karen César, sou diretora de ESG da Associação Brasileira de Empresas de Design. E o design, eu acho, né, como diretora de uma associação que é dos, acho que, grandes players que podem ser responsáveis por ajudar a todos aí nessa mudança. Então, assim, minha pergunta é, por que os designers não estão nessa conversa? Essa é a primeira pergunta. E o segundo, como é que os designers podem estar mais nessa conversa? Excelente pergunta. Nesse laboratório... Repete seu nome, por favor. Karen. Nossa, esse laboratório é um laboratório de design e tem designers aqui. De fato, faltou aqui um representante do laboratório de design. Talvez tenha tido algum. Teve, Yuri, anteriormente? Eu já incorporei o feedback, já sei. A responsabilidade foi minha, eu devia ter convidado. Eu concordo. Provavelmente você deveria estar ali. Então, por favor, Karen. Não, mas eu vou qual a agradecer, porque o Casulo ajudou, né, em nome do Fábio e de todos. A gente fez o lançamento da cartilha, que foi parte de uma publicação internacional do Fórum Ibero-Americano de Pesquisa em Design, e foi lançada aqui a cartilha feita por 14 escritórios de design, de 20 questões
que devem ser levantadas para o início de uma conversa de criação de embalagens sustentáveis e criativas. E a gente lançou aqui, então, assim, Ótimo. a gente Você agradece. conhece, então. Mas eu acho que essa parceria, e até para os brand owners aqui também, como é que o designer hoje pode ser mais importante no início da cadeia, da criação dessa embalagem, porque a gente tem uma visão sistêmica, e não só decorador de rótulo, que é o que acaba acontecendo. Né? Então, como é que a gente pode trazer a nossa classe, que tem essa visão sistêmica, para o branding, por exemplo, para mudar uma empresa, para criar uma longevidade do negócio, e não está na conversa no início do papo, né? Só está lá decorando o rótulo. Então, mudar o valor do designer para ajudar nessa visão sistêmica. Não, perfeito, Karen. E aí, então, a importância do design e do designer para o fortalecimento da economia circular. E, de repente, no próximo Casulo Talks, podemos fazer isso, né, Yuri? Fazer um especialmente sobre isso, né? Muito bem. Eu vi uma outra pergunta aqui. Boa tarde. Muito obrigado pela fala também de todos. Queria perguntar para o Severino e para o Bruno como que a gente pode fazer para democratizar o conhecimento do que a gente consegue reciclar e do que a gente não consegue reciclar, para que as pessoas, a sociedade civil também tenha essa visão de comprar mais coisas que sejam de mais fácil reciclabilidade. Sou o Bruno, eu trabalho na Braskem também. Bruno? Esqueci de me apresentar. Ótimo, Bruno, obrigado. Excelente pergunta. Por favor, Severino, e depois Bruno. De cá. Cara, esse é um trabalho de formiguinha, a gente vem fazendo, queira ou não queira, a sociedade vai se reeducando. Tô velho pra caralho, tenho 50 anos, já desculpa o palavrão. Cara, chegava gente lá na cooperativa para ensinar a reciclar, eu abria torneira, eu já viajei por o mundo todo, abria torneira com água potável para lavar a porra da Tetra Pak. Mas Severino, não tem mosquito, me bota essa porra condicionada num saco, lavar não sei o quê. Quer dizer, você gastar água pura, água para lavar. E aí a gente sempre, nas minhas palestras, sempre fala, pessoal, preste atenção no que você está levando para sua casa. Você está levando algo que é reciclável, isso há muitos anos atrás, antes de discutir design. Então, é um trabalho de formiguinha, as pessoas se conscientizam de uma forma ou outra, agora é um trabalho que não é amanhã. Não é o caso do cinto que o cara, se não botar, ele é multado. Né? E outra, a gente está em pleno processo de construção de sistemas de coleta de material, de embalagens. Aqui no Brasil é de uma forma, América Latina, a maioria é parecida com a do Brasil. Aí quando a gente vem para os APRs dos Estados Unidos, que é horrível, quem estava lá no palco, no salão principal ontem, viu um pouco de Portland, de Oregon. As embalagens nos Estados Unidos não podem amassar, não, tem que ficar inteira para passar numa porra de uma máquina para contar. Como é que vai ter condição de você separar? E outra coisa, não existe mercado formal. As embalagens é pelo valor que está aqui, não existe um mercado. Ou seja, alguém recolheu, vai mandar para alguém, não está vendendo, a pessoa que coleta não compra no peso, é pela unidade, e aí você não tem um mercado como o mercado brasileiro. Agora, na parte das pessoas, eu vejo muito essa mudança, o problema é que as embalagens, ela vem também para atender o público, e um público específico em cada região. Né? Você não compra coco ralado lá no Rio Grande do Norte, em saquinho, que a gente tem pé de coco lá e a gente quer o coco fresco. Então, muito dessas coisas que a gente vem lutando para que as pessoas, de qualquer forma, compreendam que a obrigação do que está levando para casa é dela. Por mais que eu também não concordo com o sistema de lógica reversa brasileiro, tá? Eu andava com bica, a gente é precursor da discussão da lógica reversa no Brasil, a gente foi quem, lá pelo sempre, começou a discutir isso, e a lógica reversa no Brasil, ela só foi oportuna naquele momento porque ela reconheceu o trabalho do catador. Mas essa porra aqui era para ter virado um EPR, para todo mundo pagar as suas embalagens, o cidadão ter mais responsabilidade, sabendo qual é o preço de cada garrafinha dessa. Agora, se a gente tivesse abrido mão de ser anuente no acordo setorial, quem estava aqui não era o Severino, não. Era as startups da vida falando que o seu sistema funciona porque eliminaria, de fato, a participação dos catadores. Então, e é um viés, quando você tem um catador, vai para a internet, quando tem um catador falando do que é consumir, do que você deve consumir, de como consumir, que nem toda latinha de ferro. Cara, a gente conseguiu tirar a latinha de ferro do mercado. No Nordeste, era para onde ia, viu, Jorge? As latas da Kaiser, era tudo de ferro. Cara, aí tinha latasa
era uma empresa lá em Fortaleza, todo Carnatal os caras vinham, aí fizeram um comercial de uma lata de alumínio e botaram uma lata de ferro. Aí eu fui detonei a lata de ferro, né, porque não era comercial. Aí o cara disse, não, mas a lata de ferro ela se destrói mais rápido para o meio ambiente do que o alumínio. Aí eu disse, cara, tu tá equivocado, bota 2 latas ali, uma de alumínio e uma de ferro, para tu ver se a de alumínio não demora. Aí pronto, viraram amigo nosso, começaram a se cotizar mais, aí viram que a energia para gelar uma lata de ferro é muito maior do que a lata de alumínio. Eu estou falando aí para quem já tomou, já viu latas de ferro. Né? E aí saiu do mercado, eu não vejo mais. Raramente eu vejo uma lata de cerveja com posta de ferro, que é tungstênio, né? Então, é isso aí. É uma coisa gradativa, a sociedade tem que se conscientizar mais. Agora, infelizmente, quando a Adalberto botar a legislação obrigando a população, de fato, a conhecer o que é reciclado e o que não é, na gôndola do supermercado, e pagar multa por isso, né, quando chegar aí na Alemanha, aí a gente chega lá. Obrigado, Severino. Bruno, por favor. Se você puder comentar, eu acho que, de novo, a conscientização da população é importante e é o que ele falou, é super lenta. Né? E por isso eu não sei se é o caminho principal que a gente deve seguir. Né? Acho que é um caminho necessário e contínuo, mas eu acho que o principal modelo de fato, em cima das empresas. As empresas têm 1000 instrumentos para saberem se a embalagem é reciclável ou não, desde ligar para o nosso amigo Severino, como 1000 manuais que hoje em dia tem. Por mais que tenha nuances, em um lugar é reciclável, no outro lugar a logística não permite, beleza. De novo, falaram aqui de cidades, do interior da Bahia, 60% da população está em 100 municípios. Vamos resolver isso. Se a gente resolver isso aí, já deu um passo muito grande, não vamos esquecer dos outros, mas não é o mesmo modelo que serve para todo mundo. Então, eu acho que vai ter que ir para as empresas, e eu acho que a gente tem que acabar com essa noção de que plástico é plástico. Né? Plástico não é plástico. Plástico tem 1000 tipos de plástico. Né? Então, você tem o plástico, de novo, que a gente falou que vale R$5, tem o plástico que é completamente não reciclável. A gente vê muita gente tentando fugir do multicamada, por exemplo, que é difícil de reciclar e tal, onde isso é possível tecnicamente e financeiramente. O tecnicamente, né, ao longo do tempo, vai de desenvolvimento de tecnologia. O financeiramente, eu acho que precisa de uma força. Né? E aí tem a ver com EPRs, tem a ver com EPR por tipo de plástico e não de maneira ampla, né? Que aí o cara compensa com o PET, o negócio que ele colocou, que é aquelas garrafas de leite horrorosas lá que fizeram. Então, eu acho que vai por aí. Eu acho que tem que entrar na consciência das empresas e eu acho que tem que chegar ao bolso das empresas a partir de uma regulação racional em cima desses materiais. Perfeito. Nós tínhamos uma última pergunta ali com o doutor. Por favor, só por causa do horário, eu vou só fazer mais uma, tá bem? Desculpa. Aí, na sequência, você... Go ahead, please. Go ahead. Por causa do horário. Depois, quem mais tiver pergunta, tenta encontrar aqui logo na sequência, tá bem? Por favor. Vai lá. Thank you so much. I'll ask my question. Eu vou fazer minha pergunta em inglês, porque eu não falo português, infelizmente. Mas gostaria de agradecer ao painel. Foi excelente ouvir essas discussões sobre o tratado. E, claro, quando se consideram os objetivos do tratado, em termos da proibição do plástico de uso único e também a estimulação de países a fazer uma transição, né, que se distancie dessa abordagem, nós precisamos de mais países trabalhando juntos para que seja eficaz, e você precisa de um crescimento na produção dos substitutos a plástico. Qual a orientação que é fornecida, então, aos países para que eles possam desenvolver políticas abrangentes que estimulem a produção local de alternativas ou substitutos a plástico? E se isso seria algum tipo de anexo ao tratado, e qual seria o tipo de... alternativas para os produtos plásticos, né? Principalmente para aqueles mais difíceis como estão chamados, né, problemáticos ou desnecessários. Adalberto quer cuidar disso? No, I think we have a lot of options, from biomaterials. Em termos de biomateriais, a gente sabe que a Braskem é líder. Nós estamos começando a estudar o ciclo de vida desses plásticos e dos substitutos, porque plástico PET, por exemplo, tem um ciclo de vida muito bom, tem uma reciclabilidade alta, e se você
comparar mais com vidro, né, com papel, aí alguns poderiam ser melhor em termos de pegada de carbono ou para o meio ambiente. O que a gente está fazendo? Estamos tentando produzir o máximo de dados o possível para ter mais informações que possam ser usadas nesses processos internos. Algumas dessas opções vão ser removidas, né, de forma faseada, mas no Brasil existem muitos locais que poderiam produzir esses substitutos, principalmente bioplástico, que vem da cana-de-açúcar, por exemplo, ou da mandioca, ou de outros materiais que funcionariam bem. O foco agora é na inovação. Estamos trabalhando com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Teremos uma licitação em breve para projetos de P&D com foco em bioplástico e substitutos. Então, queremos nos aprofundar nisso nos próximos anos. Pessoal, desculpem, porque infelizmente nós já chegamos no tempo máximo. Eu queria passar a palavra para Henrique primeiro. Fechamos com você, Adalberto, depois Bruno, depois Severino e você, Adalberto, para mandar mensagem final rápida sobre a importância, por favor, a importância do design nesse processo como um todo. A circularidade são tantas dimensões que a gente até cobriu de alguma maneira aqui, mas focando no design. Henrique, por favor, uma mensagem final para a audiência que não só está aqui, mas também está nos assistindo. A mensagem final é pensar, né? Porque o design do produto determina tantas coisas que acontecem depois que a gente não vê. Por exemplo, o governo do Quênia adotou uma regra para tentar, vamos dizer assim, descomplicar a mistura do plástico com o orgânico. Então, a regra foi que todo lixo orgânico deveria ser envasado em um saco plástico biodegradável. Só que eles não colocaram um standard, uma especificação, o que é esse biodegradável. Isso criou muitos problemas. Nós organizamos um workshop junto com a ISO, com agências de standard dos países, incluindo a Nigéria, Gana e Quênia, para discutir quais são os standards apropriados. Então, sempre pensar o que você está colocando no material e como isso é comunicado nacionalmente e através de fronteiras. No caso também de plásticos convencionais, você tem a questão do materiais que são produzidos numa fronteira e perto de uma fronteira e transacionados para o outro, e você tem taxas coletadas na hora da produção que ficam no país, só que essas taxas para financiar a reciclagem não são transmitidas para o outro país. É uma coisa que, por exemplo, poderia ajudar muito recicladores no caso de materiais que estão sendo exportados, né? Essas taxas de produção, a responsabilidade estendida do produtor não viajam, né? Elas ficam domésticas, e isso é uma das coisas que podem ser pensada para melhorar, né, sistemicamente, regionalmente e mundialmente os sistemas de reciclagem. Obrigado, Henrique. Excelente ponto da responsabilidade estendida do produtor. Nós acreditamos que ela vai ajudar muito. Bruno, por favor. Suas palavras finais, uma mensagem final para aí. Só tenho a agradecer, acho que a discussão foi ótima. Design é um tema essencial que precisa entrar na regulação, não tem como viver no varejo, não dá para cada um resolver o que faz, né? Não dá para chegar no supermercado e ver o mesmo produto, às vezes do mesmo fabricante, uma garrafa de polietileno e outra de PET. Cara, como, né? Aí quando você pergunta para a marca, o cara fala, não, o catador só olhar embaixo, que ele vai... Pô, o cara tem que fazer um negócio em escala, em volumes enormes, isso é impossível, né? Então, eu acho que tem essa consciência das marcas que vem melhorando muito, né? 10 anos atrás, só se pensava na cara do negócio, ou em custo, né? Mas eu acho que deve ter esse impulsionamento econômico por parte desse efeito que você gera, né? Internalizar a externalidade que o design gera de alguma maneira, que ele é essencial para gerar estabilidade para toda a cadeia de reciclagem. Mas, no mais, só agradeço aqui o painel super bom. Obrigado, Bruno. Severino, por favor. Mensagem final aí. A mensagem é continuar com essa abertura para que nós, catadores, possamos continuar discutindo. Temos catadores aí que falam, se não sabe, vai lá para o Google da vida e aprende. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem quanto informação e a gente não quer continuar com os lixões abertos, não quer continuar com tanto material sem reciclabilidade. A gente quer fazer o nosso papel quanto agente ambiental de orientar a população e de encontrar maneiras de dar uma destinação adequada àquilo que a gente leva para a cooperativa. Então, o design é super importante, a gente sabe disso, foi muito comentado, desde a garrafa da Coca-Cola
bonitinha, os plásticos de copinho, essas coisas tudinho, mas a gente tem que correr para que o design seja uma ferramenta que melhore a condição de que esse produto que está aqui chegue na cooperativa, de que a pessoa que comprou saiba que pode ir para a cooperativa e que vai voltar a ser um outro produto, uma outra, ou até de uma outra marca, mas que vai voltar para ser reusado. Obrigado, Severino. Tudo bem. O ecodesign certamente é a base da economia circular. Sem um design bom dos produtos, não tem como reutilizá-los, reciclá-los, manter o valor. Eu acho que o grande foco, né, nos designers de produtos, espero que a gente possa, inclusive, abrir canais diretos do governo, né, nesse sentido, conseguir criar embalagens que tenham uma vida útil muito maior, né, que consigam manter esse valor, garantindo a reciclabilidade, então retirando as cores, a mistura de produtos ali multicamadas que dificultam, né, isso. A gente garantir também com que os produtos sejam fáceis de ser desmontados, peças substituídas, né, o direito a reparar as coisas. A gente está perdendo isso. Você tem um probleminha numa peça do seu celular, você tem que comprar um novo. Você não consegue reparar nada. Isso tem que acontecer no carro, tem que acontecer no utensílio doméstico, em praticamente tudo que a gente tem. Então, assim, o design, para mim, ele é provavelmente a parte mais importante e a mais negligenciada, infelizmente, pela política pública. Então, assim, eu fico feliz de participar de um debate como esse. O nosso decreto vai trazer lá algumas diretrizes de design, né? Ecodesign, como a gente está chamando, não sei nem se pode chamar assim, mas acho bonitinho, né? Ecodesign. Então, aí a gente vai tentar trazer alguma coisa nisso, mas eu acho que garantir, inclusive, uma possível padronização de alguns tipos de embalagem facilitaria muito também, né? Para que o cliente, quando chega lá, o consumidor, ele vê com mais clareza, né? Eu hoje estou assim, eu pego alguma coisa, tem PVC nessa embalagem, estou fora, né? Será que tem pifalato aqui? Estou parecendo um maluco vendo as coisas. Mas assim, a gente não consegue mostrar com clareza as coisas. Imagina eu ter umas embalagens, para o vidro me parece até mais fácil, né? Se você padronizar certas embalagens, é que várias bebidas possam usar aquela mesma embalagem, né? Assim, mas no plástico também, porque a gente vai ter que sair dessas embalagens descartáveis para algum tipo de retorno, né? 2, 3, 5, não sei quantas vidas, mas ela vai ter que ser reutilizada e para isso a gente vai ter que ter investimento, inclusive nos brand owners, que vão ter que receber, vão ter que lavar, vão ter que, né, fazer. Então, assim, eu acho que é um processo muito importante, que eu fico feliz de ver. Eu não conhecia aqui o Casulo, fiquei muito feliz, vou ainda dar uma voltinha aqui para ver, mas eu acho que é bem por aí que a gente tem que seguir. Muito obrigado. Vamos agradecer os 4 painelistas com um aplauso, porque realmente... E agradecer vocês também pela presença, quem está nos assistindo, e vamos visitar o Casulo. Aproveitem para ver como é que a Braskem está buscando ajudar a melhoria do lado do design. Muito obrigado pela presença de todos.